E vamos lá, o Brasil encara o Chile pela primeira vez de Ancelotti no Maracanã, fazendo testes para a Copa do Mundo, né? Ela já está classificada, a seleção brasileira para a Copa também, todo mundo classifica, né? A seleção também está. É o primeiro jogo do Ancelotti no Maracanã, que é um negócio legal, né? Acho que vai ser um negócio muito legal para ele. Como não vale nada em termos de classificação, o Brasil está garantido, vai servir para testes visando a Copa do Mundo e é a oportunidade para muitos jogadores que ainda não se firmaram. A seguinte escalação deve ir o Brasil em campo hoje: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro e Bruno Guimarães, Estevão, Rafinha, Martinelli e João Pedro no comando de ataque. As laterais e a camisa 9 estão em aberto aí na seleção, é o que parece, o que cria essas oportunidades para essa turma aí que vai entrar, para o Wesley, para o Douglas Santos, além do João Pedro, que foi destaque no Mundial de clubes. Não está o Vinícius Júnior, né? Não foi convocado dessa vez. Estava suspenso. E o Estevão ganha uma chance entre os titulares. Casão, que tal esse time, hein? Provável time. Eu gostei do time. Principalmente a nova formação dos jogadores de frente, né? Você tem um garoto pela direita que tem tudo para explodir no mundo, já está encantando no Chelsea, encantou no Palmeiras, o Estevão, que vai para cima, canhoto, entra, vai para o fundo, vai por dentro, bate de fora da área. Você vai ter outro canhoto, como um meia ali, que é o Rafinha, vai ser um pouco mais centralizado, mas eu tenho certeza que o Ancelotti deve pedir, ou já pediu, ou já treinou, que movimentação de troca de posição entre o Estevão e o Rafinha, que o Rafinha também começou jogando por aquele lado, o Estevão começou jogando pelo meio, ele era o Messinho da base do Palmeiras, então essa movimentação pelo lado de lá, pelo lado direito, entre Rafinha e Estevão pode ser muito interessante. Você tem o Martinelli, que também é um ponta destro, né? Que joga pela esquerda muito bem no Arsenal. E o João Pedro, que fez uma Copa do Mundo espetacular, com poucos jogos ali pelo Chelsea, acabou sendo campeão. Enfim, tá bem no Chelsea também. Eu acho que é o momento certo de testar uma coisa diferente. E só um treinador com moral suficiente para peitar qualquer coisa e todo mundo aceitar para esperar para ver o que ia acontecer, como o Ancelotti para fazer isso, né? Porque o Dorival não punha Estevão para jogar. Reserva, ele dava 10 minutos, dava 5 minutos, dava 15 minutos, não colocava. O centroavante era uma incógnita, né? O Endrick ele não convocava, agora também está sendo convocado, mas não está jogando. Mas quando era Dorival, estava jogando, fazia gols, né, no Real sempre que entrava no jogo. O Vinícius está fora, o Rodrigo não foi convocado. Cara, o Ancelotti está mostrando uma nova cara. Vai funcionar? Eu não sei se vai funcionar, ninguém sabe se vai funcionar. Mas ele abriu o leque, assim, o leque com os outros treinadores, com o Tite, com o Ramon Menezes, foi pouco, mas o Ramon, com o Fernando Diniz e com o Dorival, era um leque pequenininho, porque eles não abriam o leque. Eles ficavam presos nas mesmices, nos mesmos, nos iguais, presos à hierarquia, presos à cadeira cativa da seleção brasileira. E veio um cara de fora que não tem compromisso nenhum. É um cara gigantesco, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, do treinador mais vencedor na Europa, né? Chega lá e olha e fala assim, eu acho que temos que fazer assim, convocar assim. Cara, tá sendo espetacular, você vai dar resultado ou não? Não sei, mas o leque que o Ancelotti abriu, sabe? Ele quebrou a bolha. O Ancelotti fez uma coisa espetacular que nenhum treinador brasileiro da atualidade iria conseguir fazer, que era quebrar a bolha. Porque todos eles chegavam lá refém dos cadeiras cativas, principalmente do Neymar. Chegavam lá, mesmo o Neymar mal, não jogando nada, a 10 era do cara. Convocavam, a 10 era do cara. Todos eles, não tem exceção. O Ancelotti chegou, claro que ele espera o Neymar, ele está esperando. Ele quer o Neymar 100%. Fisicamente, ele quer o Neymar correndo, dividindo, sabe, sendo intenso, que ele não foi até agora. Por isso que ele não está sendo convocado. Não está sendo convocado justamente. Quem defende o Neymar na seleção brasileira e como titular, defende pelo passado, não com argumentos reais do momento atual. Nenhum defensor do Neymar, nesse momento, tem argumentos
técnicos, físicos, de intensidades, táticos para defender o Neymar. Eles têm argumentos do passado. Eles olham o Neymar até 2018. É isso que eles olham. E aí defendem o Neymar como titular da seleção brasileira pelo que eles já viram, não pelo que eles estão vendo. Né? Isso não significa que o Neymar não seja importante para a seleção brasileira, ou que não possa ser. Pode ser, desde que alcance o patamar físico, técnico, tático e de intensidade de jogo que o Ancelotti já deixou claro. Ele não descarta o Neymar. Ele quer que o Neymar seja igual aos outros. Ele quer uma igualdade. E é isso que a seleção brasileira está. Justiça da igualdade de condições e de possibilidades. Hoje, qualquer jogador olha, joga o seu campeonato, ou aqui no Brasil ou fora, e vê possibilidade de ele ser convocado. Com os treinadores brasileiros, não. Eles sabiam que não iam ser convocados, alguns sabiam que não iam ser convocados, que não interessava o que eles estavam fazendo. Não importava se eles estavam jogando demais, não importava se eles estavam fazendo muitos gols, não importava se o lateral estava apoiando muito, não importava para os treinadores que passaram por lá, porque eles tinham as cadeiras cativas. Eles nem olhavam para os outros. Eles garantiam aqueles dali que talvez eles se sentissem seguros convocando os cadeiras cativas. Né? E o Ancelotti não precisa se sentir seguro de nada. Isso eu estou gostando, cara. E gostei dessa parte da frente aí. E aí, Arnaldo, eu estava pensando aqui, enquanto o Casão estava falando, se outro técnico que não fosse o Ancelotti teria convocado o Neymar. Eu acho que teria. Qualquer outro. Qualquer outro técnico brasileiro, né? Sim. É a primeira vez que a gente tem um técnico de fato, né? De fato, estrangeiro, grandão, no comando da seleção. Sabe por quê, Tironi? Porque todas as demonstrações anteriores em relação ao Neymar, dos técnicos que comandaram a seleção, esses últimos todos, pode ser desde 2010, mas vamos recortar o Tite para cá, tinham uma espécie de dependência, né? Até extra time em relação ao Neymar. A única condição para o Neymar precisar ser convocado, ele está em condição, não em boa condição física, ele não estar machucado. Você imagina, sinceramente, Brasil classificado, último jogo da seleção em casa, no Maracanã, Neymar jogando sem estar machucado no Santos. Evidentemente ele seria convocado, mas nem evidentemente ele seria convocado pelo Tite, pelo Dorival, pelo Diniz, pelo Ramon Menezes, por qualquer um desses caras. O Casão tem razão nesse aspecto e acho que o Ancelotti tem tratado esse tema com muita sapiência, sabe? Porque ele não evita o tema. Ele fala sobre o Neymar em toda a entrevista, se você reparar. Ele é perguntado e fala. Né? Ele não se recusa a falar, ele não deixa o assunto de lado. Mas ele trata o Neymar com respeito, mas não com devoção, né? E também não trata como mais um. Não, ele sabe que é a estrela do futebol brasileiro há muito tempo, a estrela única. Agora, ele passa sutilmente, quando o Casão fala, ele espera o Neymar 100%, ele, nessa última entrevista, deu uma resposta que para mim é uma base numa pergunta. O que o atleta precisa fazer para estar na próxima Copa do Mundo? E ele, atleta qualquer, hein? E ele elege 3 questões, ele coloca 3 pilares. A questão técnica, o cara ser bom. Isso o Neymar é. A questão física, ele precisa estar muito bem fisicamente. O Neymar não está há muito tempo. E aí uma coisa que vai além da questão técnica e da questão física, que é a mais difícil em relação ao Neymar. Ele precisa jogar para o coletivo e não jogar para ele mesmo. Ele fala isso. Isso é uma coisa, não é simples não, para um jogador acostumado a ser o dono da bola, né? Essa terceira categoria, ela é o principal desafio para o Neymar, porque o Neymar pode até, seguindo uma vida mais abnegada em um ano, melhorar a parte física dele. A parte técnica ele tem, mas aí essa questão de jogar para a equipe, para mim é o desafio maior. Só para completar o que o Casão disse, tem uma situação também, mais 2 pontos que eu vejo nessa data FIFA. Eu não vejo exatamente a separação do atual técnico da seleção brasileira a figuras chaves carimbadas
que estavam na seleção brasileira, à exceção do Neymar. O Ancelotti, pelo contrário, o Ancelotti traz de volta alguns jogadores que os técnicos brasileiros tentaram tirar da seleção. As referências desgastadas pelas derrotas do último Mundial, exceto o Neymar, Alisson, Marquinhos, Casemiro, certo? Depois do Tite, a tentativa de Diniz e Dorival era ficar independente dessas figuras. Tem um porém. Ninguém surgiu nessas posições melhor do que esses caras. E esses caras voltaram a jogar em bom nível. O Ancelotti trouxe os caras de volta. Ninguém está enchendo o saco porque o Alisson é o goleiro, o Marquinhos é o zagueiro e o Casemiro é o volante, tá? Não. E eram figuras que muita gente queria fora da seleção. Tem gente que quer esses caras fora da seleção. E perder Copas do Mundo como titular em sequência é muito desgastante. Esses caras estão lá e representam a espinha dorsal do time. E também eu acho que a convocação de jogadores que atuam no Brasil, o Diniz fez, o Dorival fez, o Ancelotti fez um ou outro. Não é muito diferente nesse aspecto, né? Algumas figuras mudam. O Diniz convocava o Nino, o Ancelotti convoca o Fabrício Bruno, o Diniz convocava o André. Eu acho que isso não mudou muito a perspectiva de quem joga. Não é a maioria, né? Não é a maioria, como ele falou na entrevista sutilmente também, Ancelotti. Os melhores jogadores brasileiros, ele falou com essas palavras, estão jogando lá fora. Essa é a realidade, né? O Estevão, que era do Palmeiras, já está no Chelsea. Então, assim, evidentemente a maioria convocada até a Copa vai jogar fora do Brasil, o que não exclui as chances de quem joga no Brasil. E aí, para terminar, essa para mim é a grande charada dessa data FIFA. Dar oportunidade em 2 jogos finais valendo pontos, eliminatória, para jogadores a menos de um ano para a Copa. Para quem for jogar hoje no Maracanã, é uma grande oportunidade. Do Alisson ao Martinelli. Para quem for jogar contra a Bolívia, é uma grande roubada. O Casagrande sabe disso. Primeiro, jogar acima de La Paz é desumano para o goleiro e para todos os outros. Aquilo não pode servir de teste. Que o Ancelotti nos escute. Porque para ele também é uma situação nova. O filho dele foi treinar o Botafogo contra a LDU em Quito, que não é altitude, é 2.800, e ficou surpreso com o que ele viu em LDU e Botafogo. Então, eu só espero que quem eventualmente tiver uma chance contra a Bolívia, que vai estar jogando pela repescagem, jogando a vida, não signifique não ter mais chance. Porque isso é meio cruel, né? E isso já aconteceu com outros jogadores. Lembra o mundo do Diego Souza, que brilhava no Brasil, no Palmeiras, foi convocado e teve a chance de jogar contra a Bolívia em La Paz. E não jogou nada, claro. E nunca mais foi chamado. Isso eu espero, porque é aquilo, é uma data FIFA em que o jogo da quinta é uma maravilha para quem jogar e o jogo da terça é uma grande roubada, né? Então, e tem jogadores que vão ter Pô, fala, Casão. Pode falar. Só uma coisa rápida, alguns pontos aí em cima da fala do Arnaldo, que eu concordo boa parte, mas eu quero colocar 3 pontos. Um ponto, a convocação dos jogadores estrangeiros com o Ancelotti, ela tem vários pontos diferentes do que os treinadores do Brasil convocavam os jogadores de fora. O Ancelotti viu esses caras jogarem contra eles em campo. O Ancelotti viu esses caras destruírem muitas vezes o Real Madrid em campo. E muitas vezes ele fez marcações que ele destruiu esses caras em campo, em competições, em Copa dos Campeões, em Campeonato Espanhol, em Liga da Copa da Espanha. Enfim, o Ancelotti tem a visão desses jogadores brasileiros que jogam fora do Brasil, jogam na Europa, sentado no banco, enfrentando esses caras. Então a convicção do Ancelotti em esses jogadores de fora é muito maior e é muito mais real do que a convicção dos caras aqui do Brasil que convocavam esses caras de fora. Eles convocavam esses caras de fora olhando pela televisão, indo ver um jogo ou outro, né? E
não queriam bater de frente com um certo grupo. O Marquinhos e o Alisson, eles foram sendo convocados pelo Ramon, pelo Fernando Diniz e pelo Dorival. Eles não ficaram fora nenhuma vez. O único era o Casimiro. Casimiro ficou fora. O Marquinhos era titular do Dorival. E o Alisson era titular do Dorival. Tanto que eles jogaram naquele 4-1 contra a Argentina. O Alisson jogou a maioria dos jogos com o Dorival, com o Fernando Diniz. Então eles não ficaram fora. Quem ficou fora foi exatamente o Casimiro. Lá na Argentina, não sei se o Alisson saiu jogando, machucou e saiu, ou se já entrou, só saiu jogando um outro goleiro. Eu não me lembro bem. Mas, enfim, o Alisson e o Marquinhos faziam parte do grupo. Quem estava fora era o Casimiro, que todo mundo concordou. Eu também achava que o Casimiro tinha que ficar fora, porque o Casimiro não tinha a mesma importância para a seleção brasileira com esses treinadores. A importância do Casimiro na seleção brasileira, sendo o Ancelotti de treinador, é outro peso. O Ancelotti olha o Casimiro como o representante dele no campo, o capitão dele. A mesma coisa que eu estou falando dos outros, eu falo para o Casimiro. O Casimiro foi treinado pelo Ancelotti. O Ancelotti cansou de ganhar títulos da Champions, Campeonato Espanhol, com o Casimiro sendo o volante dele, né? Então a chegada do Casimiro com o Ancelotti é diferente para o Ancelotti e é muito diferente para o Casimiro. Né? Não é uma convocação. O Casimiro não está sendo convocado por cadeira cativa. O Casimiro está sendo convocado pelo treinador que junto com ele, ganhou diversos títulos importantes. Então o Casimiro chega convocado e na cabeça do Casimiro é assim: estou sendo convocado porque o cara me quer, porque ele sabe que eu sou importante. Eu não estou sendo convocado porque eu sou o Casimiro e tenho cadeira cativa. É diferente a chegada. É diferente do Dorival, do Fernando Diniz convocarem o Casimiro. Eles convocavam o Casimiro depois da Copa de 2022, que foi desastroso, o Tite saiu e tal. Eles convocavam pela história do Casimiro. O Ancelotti não. O Ancelotti convoca o Casimiro pela confiança, a segurança que ele tem, porque foi treinador do cara e ganhou vários títulos com ele. E novidade que eu quero dizer é o seguinte: tudo bem, o Diniz, o Dorival estavam convocando jogadores do Brasil, mas eles colocavam Rafinha, Estevão e Martinelli, por exemplo, para jogar, ou eles convocavam o Rodrigo de todo jeito, ou o Vinícius Júnior. Se fosse o Dorival e o Fernando Diniz, o Vinícius Júnior seria convocado, mesmo não podendo jogar a primeira partida. Ele ia jogar a segunda. Eu não tenho dúvida. Disso. Eu concordo também. É bem possível acho que seria convocado mesmo. Olha, agora tem 5 jogadores que podem estrear com a camisa da seleção brasileira no Maracanã. São eles o lateral Vitinho, o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, o lateral Vitinho do Botafogo, o volante Jean Lucas do Bahia e os atacantes Caio Jorge do Cruzeiro e o Samuel Lino do Flamengo. Dessa turma aí, quem poderia jogar, Arnaldo? Eu acho que você falou, né? As laterais estão abertas, né? Entre o Wesley e Vitinho, acho que tem agora uma circunstância interessante, né? O Vitinho se destacou na Inglaterra e veio para o Botafogo. Agora está jogando aqui. O Wesley se destacou no Flamengo e foi para Roma. Agora está jogando lá. Para o Wesley, eu acho que é uma disputa aberta. E o Samuel Lino também, né? Se destacou na Europa e veio para cá. Para o Samuel Lino, para o Wesley, é o campo que o Wesley jogava e o Samuel Lino está jogando. Dia, né? É capaz... Isso acontece muito, né, Tironi? Isso, historicamente, independentemente do técnico. Dependendo do local onde a seleção joga, se o jogador tem alguma história, alguma raiz com aquela cidade, com aquele público, muitas vezes ele é chamado pelo torcedor. Acho que o Ancelotti não vai dar muito bola para isso, não. Quem estreou muito bem com o Ancelotti na outra data FIFA, e acho que voltou e ficou, é o Alexandre Zagueiro, né? Uhum. Então, às vezes, nessa reta final, a estreia pode ser suficiente para você ir garantindo um lugar no grupo, né? Que eu acho que está longe de estar definido ainda, porque são nomes novos a cada convocação. E nessa última coletiva excelente do Ancelotti, ele fala que na conta deles, comissão técnica, tem cerca de 70 jogadores. Ele não falou 70 jogadores de excelente nível, mas 70 jogadores
capazes de integrar um grupo de seleção brasileira hoje. Então, eu acho que ele está longe da definição, tem a observação. Eu imagino que a data FIFA da próxima, lá da Ásia, Japão e Coreia, tenham outros jogadores nessa lista de observação final. Mas eu insisto, quem tiver a chance de estrear hoje, ótimo para ele, aproveita. Porque a altitude na Bolívia é uma péssima oportunidade de estrear pela seleção brasileira, né? Por histórias todas passadas, recorrentes, ainda mais valendo ponto para a seleção boliviana. É uma roubada indescritível, né? Então, espero que insisto, a oportunidade contra a Bolívia não seja um fator determinante para a continuidade ou não de um atleta na seleção brasileira. Bom, se o Ancelotti, que nunca deve ter pisado na altitude, for lá e sentir ele a altitude, eu falo assim, bom, não dá para tirar nenhuma conclusão disso aqui, né? Exatamente. Desse negócio que acontece aqui.